Nota do editor inglês Das Unbewusste. A presente tradução inglesa, embora baseada na de 1925, foi amplamente reescrita. Parece que o presente artigo levou menos de 3 semanas para ser escrito, travessão, de 4 a 23 de abril de 1915. Posteriormente, no mesmo ano, foi publicado no International Zeitschrift em 2 partes, a primeira contendo as seções 1 e 4 e a segunda as seções 5 e 7. Nas edições anteriores a 1924, o artigo não foi dividido em seções, mas o que agora constitui os títulos foi impresso como subtítulos na margem. A única exceção a isso é que a expressão, abre aspas, o ponto de vista topográfico, fecha aspas, que agora faz parte do título da seção 2, se encontra originalmente na margem, no início do segundo parágrafo da seção, à altura das palavras, abre aspas, passando agora reticências, fecha aspas. Algumas pequenas alterações também foram feitas no texto da edição de 1924. Se a série Artigos sobre Metapsicologia talvez seja considerada como a mais importante de todos os escritos teóricos de Freud, não há dúvida alguma de que este ensaio sobre o inconsciente constitui seu ponto culminante. O conceito segundo o qual existem processos mentais inconscientes é naturalmente fundamental para a teoria psicanalítica. Freud nunca se cansou de insistir nos argumentos que o apoiam e de combater as objeções levantadas contra ele. Na realidade, até mesmo a última parte não concluída de seus escritos teóricos, o fragmento escrito por ele em 1938, a que deu título em inglês de Some Elementary Lessons in Psychoanalysis, 1940, constitui uma nova justificação daquele conceito. Contudo, deve-se esclarecer de imediato que o interesse de Freud por essa suposição jamais foi de natureza filosófica, travessão, embora, sem dúvida, problemas filosóficos se encontrassem inevitavelmente próximos. Seu interesse era prático. Ele achava que, sem fazer essa suposição, era incapaz de explicar ou mesmo de descrever a grande variedade de fenômenos com que se defrontava. Por outro lado, procedendo assim, encontrou caminho aberto para uma região imensamente fértil em novos conhecimentos. Desde o início e em seu ambiente mais próximo, não pôde ter havido grande resistência a essa ideia. Seus professores diretos, travessão,
Meinert, por exemplo, travessão, na medida em que se interessavam pela psicologia, orientavam-se principalmente pelos conceitos de Herbert, 1776 até 1841. E parece que um livro de texto contendo os princípios herbartianos era usado na escola secundária frequentada por Freud, entre parênteses, Jones, 1953. O reconhecimento da existência de processos mentais inconscientes desempenhou papel essencial no sistema de Herbert. Apesar disso, porém, Freud não adotou imediatamente essa hipótese. Nas primeiras fases de suas pesquisas psicopatológicas, é verdade que ele parece desde o início ter sentido a força do argumento a que dá tanta ênfase nas páginas iniciais do presente artigo, isto é, o argumento segundo o qual restringir os fatos mentais aos que são conscientes e entremeá-los de fatos puramente físicos e neurais. Abre parênteses, rompe as continuidades psíquicas, fecha parênteses, e introduz lacunas ininteligíveis na cadeia de fenômenos observados. Havia, no entanto, duas formas pelas quais essa dificuldade poderia ser superada. Poderíamos desprezar os fatos físicos e adotar a hipótese de que as lacunas são preenchidas com eventos mentais inconscientes, mas, por outro lado, poderíamos desprezar os fatos mentais conscientes e estruturar uma cadeia puramente física ininterrupta que abrangeria todos os eventos da observação. Para Freud, cuja carreira científica no princípio fora inteiramente voltada para a fisiologia, essa segunda possibilidade mostrou-se de início irresistivelmente atraente. Atração esta, sem dúvida, fortalecida pelos conceitos de Rutger Jackson, por cuja obra Freud revelou admiração em sua monografia sobre afasia, 1891, encontrando-se adiante, no apêndice B, um trecho pertinente à mesma. Consequentemente, Freud começou por adotar o método neurológico de descrição dos fenômenos psicopatológicos, e todos os seus escritos do período de Breuer se baseiam confessadamente naquele método. Ele ficou intelectualmente fascinado pela possibilidade de construir uma psicologia a partir de ingredientes puramente neurológicos, tendo dedicado vários meses do ano de 1895 à realização dessa tarefa. Assim, a 27 de abril daquele ano, entre parênteses, Freud, 1950, carta 23,
escrevi a ele a Flies, abre aspas, estou tão profundamente mergulhado na psicologia para neurologistas que ela me consome inteiramente, a ponto de me ver obrigado a interromper minhas atividades por excesso de trabalho. Jamais estive tão intensamente preocupado com alguma coisa. E será que isso redundará em alguma coisa? Espero que sim, mas a caminhada é árdua e lenta, fecha aspas. Isso redundou em alguma coisa muitos meses depois, travessão. A obra incompleta que conhecemos como o Projeto para uma Psicologia Científica, encaminhado a Flies em setembro e outubro de 1895, essa surpreendente produção visa descrever e explicar toda a gama do comportamento humano normal e patológico por meio de uma manipulação complicada de duas entidades materiais, o neurônio e a quantidade numa condição de fluxo, uma energia física ou química não especificada, a necessidade de postular quaisquer processos mentais inconscientes foi, dessa forma, inteiramente evitada. A cadeia de eventos físicos era ininterrupta e completa. Sem dúvida, muitas razões contribuíram para que o projeto jamais tenha sido concluído e para que toda a linha de raciocínio por detrás dele fosse logo abandonada. O motivo principal, porém, foi que Freud, o neurologista, estava sendo superado e deslocado por Freud, o psicólogo. Tornava-se cada vez mais evidente que até mesmo o elaborado mecanismo dos sintomas neuróticos era canhestro e grosseiro demais para lidar com as sutilezas que estavam sendo trazidas à luz pela análise psicológica, sutilezas que só poderiam ser explicadas na linguagem dos processos mentais. De fato, vinha ocorrendo muito gradativamente um deslocamento do interesse de Freud. Na altura da publicação da afasia, seu tratamento do caso de Frau M. von N. já datava de 2 ou 3 anos e sua anamnese foi escrita mais de um ano antes do projeto, entre aspas. É numa nota de rodapé a essa anamnese, edição estandarte brasileira, Imago Editora, 1974, que se encontra publicado pela primeira vez o termo o inconsciente, embora a teoria ostensiva subjacente à participação de Freud nos estudos sobre a histeria, 1895, pudesse ser neurológica, a psicologia e, com ela, a necessidade de processos mentais inconscientes já se insinuava firmemente. Na realidade, toda a base da teoria de repressão da histeria e do método catártico de tratamento
clamavam por uma explanação psicológica e só através dos mais penosos esforços elas foram explicadas neurologicamente na parte 2 do projeto. Alguns anos depois, em A Interpretação de Sonhos, 1900, ocorrera uma estranha transformação. Não só o relato neurológico da psicologia desaparecera completamente, como também grande parte do que Freud escrevera no projeto em termos de sistema nervoso se tornara agora válido e muito mais inteligível ao ser traduzido em termos mentais. Estabeleceu-se o inconsciente de uma vez por todas. Deve-se, porém, repetir que Freud não estabeleceu uma mera entidade metafísica. O que ele fez no capítulo 7 de A Interpretação de Sonhos foi, por assim dizer, revestir a entidade metafísica de carne e sangue. Pela primeira vez, revelou o inconsciente tal como era, como funcionava, como diferia de outras partes da mente e quais eram suas relações recíprocas com elas. São essas as descobertas que ele retoma, ampliando-as e aprofundando-as no artigo que se segue. Numa fase anterior, todavia, tornara-se evidente que o termo inconsciente era ambíguo. 3 anos antes, no artigo que escreveu em inglês para a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, 1912, e que, sob muitos aspectos, é preliminar ao presente artigo, Freud investigara cuidadosamente essas ambiguidades e estabelecera diferenças entre os empregos descritivo, dinâmico e sistemático da palavra. Ele repete as distinções na seção 2 desse artigo, embora de forma ligeiramente diversa, tendo novamente voltado a elas no capítulo 1 de The Ego and the Id, 1923. E numa extensão ainda maior na Conferência 31 das New Introductory Lectures, 1933. A maneira desordenada pela qual o contraste entre consciente e inconsciente se ajusta às diferenças entre os vários sistemas da mente já é mencionada claramente adiante, mas a posição em seu todo só foi posta em perspectiva quando, em The Ego and the Id, Freud introduziu um novo quadro estrutural da mente, apesar, contudo, da atuação insatisfatória do critério inconsciente ou consciente. Freud sempre insistiu em dizer, abre parênteses, como fazem 2 pontos aqui, fecha parênteses, e novamente tanto em The Ego and the
ID, como nas New Introductory Lectures, que esse critério, abre aspas, é em última instância o nosso único farol nas trevas da psicologia profunda.